Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez no Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Nós faremos a leitura a partir do verso 22. João 6, a partir do verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Até aqui por enquanto. Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez e te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale com cada um que aqui está, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, abra o entendimento, abra o coração, ó Pai, para que recebam a Tua palavra, ouçam a Sua voz, ó Deus, creiam no nome do Teu Filho, Senhor Deus, e vivam aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Apesar de mim, Pai, das minhas fraquezas, falhas e pecados, usa-me, Pai, neste instante para a Tua glória, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, existe um ditado que diz: a primeira impressão é a que fica. No entanto, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que esse ditado ele não pode ser verdadeiro. Eu explico. Se você vivesse em Israel no primeiro século e visse Jesus pela primeira vez, qual seria a primeira impressão que você teria dele? Será que você reconheceria no filho do carpinteiro, natural de Nazaré, usando roupas simples, comuns? Será que você olharia para este homem e creria que ele é o Messias, o Salvador, Yahvé, Jeová, o Deus do Antigo Testamento? Será que se você olhasse para ele pela primeira vez, a fisionomia dele, a aparência dele, você creria nele? Você teria uma primeira impressão de fé a ele? Talvez não. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, meus irmãos, nós vemos que foi isso que aconteceu algumas vezes com algumas pessoas. Por exemplo, no capítulo 3, nós vemos Nicodemos, um mestre da lei, que vai procurar Jesus à noite, e a primeira impressão que Nicodemos tinha de Jesus é que ele também era um mestre vindo de Deus. Mas Nicodemos ainda não via em Jesus o Messias, o Salvador. Por isso que Jesus teve que dizer para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos ainda não conseguia enxergar coisas espirituais, porque Nicodemos pergunta para Jesus: como é que um homem já sendo velho pode voltar ao ventre da sua mãe? Ou seja, Nicodemos tinha os seus olhos na horizontal, ele só conseguia enxergar aquilo que é natural, que é humano, que é terreno. Ele não conseguia enxergar aquilo que Jesus estava dizendo, que era espiritual, que era celestial, eterno, o novo nascimento. Aquilo que nós vimos em Efésios capítulo 2. No capítulo 4 de João, nós vemos acontecer a mesma coisa, só que uma pessoa completamente diferente de Nicodemos. Nicodemos era homem. No capítulo 4 de João, nós vemos uma mulher.
Nicodemos é nos revelado o seu nome, Nicodemos. A mulher, a Bíblia não fala o seu nome. Nicodemos era um judeu, um mestre. Esta mulher era uma estrangeira, uma samaritana e uma adúltera, pecadora. E as palavras que Jesus dirige àquela mulher são parecidas com a de Nicodemos. Você precisa da água da vida. São palavras diferentes para dizerem a mesma coisa, você precisa nascer de novo. E aquela mulher não entende, aquela mulher estava junto ao poço, ela tinha que vir ao poço meio-dia, porque era o horário mais quente do dia, o horário que não estaria ninguém ali presente para pegar água e falar da vida dela. Então ela fala para Jesus o seguinte: Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha aqui no poço buscar. A mesma primeira impressão de Nicodemos nós vemos nessa mulher. Ela enxergava horizontalmente, ela enxergava apenas as coisas físicas, materiais. Ela queria a água do poço. Jesus estava oferecendo a si mesmo a água da vida, conforme nós cantamos agora há pouco. Quando nós chegamos no capítulo 6 de João, Jesus, ele ensina uma multidão de pessoas, milhares de pessoas, e ele se compadece daquelas pessoas porque já estava ficando tarde, ia demorar para essas pessoas voltarem para suas casas, e ele então toma um pequeno lanche de um jovem rapaz, 5 pães, 2 peixes, ele agradece a Deus por aquele alimento, e ele multiplica aquele alimento, e ele satisfaz a fome física daquelas pessoas. Qual era a primeira impressão daquelas pessoas, que aquelas pessoas tiveram de Jesus? Você lê essa primeira impressão aqui no capítulo 6, no versículo 15, olha lá, 6,15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. A primeira impressão é: ele é o rei que a gente estava esperando. Ele é aquele que vai nos libertar da opressão romana. Ele é o que vai se assentar no trono de Davi em Jerusalém. Ele é aquele que vai satisfazer as nossas necessidades físicas. Israel será novamente uma nação importante, uma nação livre aqui na terra. Ele vai nos dar pão, ele vai nos dar peixe, ele vai satisfazer as nossas necessidades materiais. Era essa a impressão que essas pessoas tiveram de Jesus. Novamente, horizontal, material, terrena. Mas nesse texto, meus irmãos, do João capítulo 6, Jesus ele vai nos mostrar que sim, ele pode e ele satisfaz as nossas necessidades materiais. Mas muito mais do que isso, Jesus ele veio para nos dar vida. Jesus é o próprio pão da vida. É sobre esse tema que eu quero meditar com você nesta noite. Jesus, o pão da vida. A primeira lição que a gente aprende nesse texto, irmãos, é que o pão material não é o mais importante. Nós vimos no texto que no dia seguinte, lá no versículo 22, a multidão que ficou do outro lado do mar da Galileia, ela começou a procurar Jesus. Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes. As pessoas pensaram: olha, esse é o nosso rei, esse é aquele que vai nos libertar de Roma, esse é aquele que vai nos dar comida. Jesus falou assim: Jesus não veio para isso. Jesus não veio para reinar nesta terra. Jesus é rei sim, mas ele é o rei dos reis. Ele é o rei eterno, ele é o rei dos céus. O seu trono não está na terra, mas o seu trono está nos céus. Então Jesus ele se oculta daquelas pessoas. Os discípulos, eles tomam um barco, eles vão atravessar o mar da Galileia, na verdade existe até hoje, é um lago bem grande. E eles então começam a atravessar esse mar, começa uma tempestade e Jesus vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Os discípulos ficam apavorados, Jesus diz: sou eu. Outros evangelistas vão nos dizer que Pedro vai dizer o seguinte: se é o Senhor, me manda vir até o Senhor. Jesus fala: vem. Pedro vai até ele, quase afunda, Jesus levanta, eles entram no barco novamente. Para aquela tempestade, eles chegam até a praia, até o porto do outro lado, em Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, as pessoas estão procurando por Jesus.
As pessoas em Tiberíades, elas procuraram por Jesus, lá onde eles comeram pão, aqui no versículo 23, eles estavam em Tiberíades, eles procuraram, cadê Jesus? Cadê Jesus? Ele sumiu, onde está Jesus? Eles souberam que Jesus não embarcou no mesmo barco dos discípulos, eles souberam também que Jesus não embarcou em nenhum outro barco, é o que está aqui no versículo 22, no versículo 23 e no 24. E no 24 nós lemos também, meus irmãos, que aquelas pessoas tomaram outros barcos e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. E eles chegam em Cafarnaum, eles encontram Jesus. E no versículo 25 diz que quando eles encontraram Jesus, eles perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus dá uma resposta dura. Aliás, todas as palavras de Jesus até o final desse capítulo são palavras contundentes, são palavras duras. Ele disse o seguinte, versículo 26: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos? Vocês estão me procurando não porque vocês viram um milagre, não porque vocês viram um sinal miraculoso, um sinal sobrenatural, vocês serem alimentados apenas com 5 pães e 2 peixes. Vocês não atentaram para aquilo que é sobrenatural, mas vocês estão preocupados com aquilo que é natural. Vocês me procuraram porque vocês comeram dos pães e vocês se fartaram. Ou seja, eles estavam procurando a Jesus pelas motivações erradas. Jesus, eu quero bênção. Jesus, eu quero pão, eu quero peixe. Jesus, eu quero bens materiais. Jesus falou assim, não, vocês não vieram aqui procurando a mim, aquilo que eu posso dar para vocês, aquilo que eu sou para vocês, mas aquilo que eu sou para vocês, mas vocês vieram me procurar por aquilo que eu posso dar para vocês materialmente. Vocês comeram o pão e vocês se fartaram. Vocês estão mais preocupados em encher a barriga de vocês do que em me servir. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês me procuraram, vocês vieram até a mim, não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram dos pães e vocês se fartaram. E muitas pessoas até hoje buscam a Jesus da mesma forma, por motivações erradas. A impressão que elas têm de Jesus é de alguém que pode nos dar bênçãos. Ponto. Só isso. Deus serve para me abençoar, Deus serve para me curar, Deus serve para me dar emprego, Deus serve para restaurar meu casamento, ou se eu não sou casado, Deus serve para me dar uma esposa, me dar um marido, me dar filhos, Deus serve para me dar uma vida boa e tranquila. É isso que eu quero de Deus. Eu não quero saber de obedecê-lo, não quero saber de servi-lo, eu quero bênçãos. É como se Deus fosse um Papai Noel. Eu quero o meu presente, eu quero o meu brinquedo. E uma prova disso é a chamada teologia da prosperidade. E na teologia da prosperidade, falsos profetas pregam que Deus é aquele que satisfaz as nossas necessidades materiais. E muita gente vai atrás desses falsos profetas. Eu quero coisas, eu quero bênçãos, eu quero o que é meu. A gente falou sobre isso na escola dominical, né? Me dá o que é meu. Sabe o que é seu e o que é meu? A morte. A morte é nossa, mas Deus nos deu vida, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. Por outro, esses falsos profetas, meus irmãos, eles não falam sobre pecado, não falam sobre cruz, não falam sobre eternidade, mas apenas sobre bênçãos materiais. E mesmo nas igrejas bíblicas, existem pessoas com as mesmas motivações erradas. Querem bênçãos do Senhor, bênçãos materiais. Não querem Jesus, não têm intimidade com Jesus, não conhecem Jesus, não leem a Bíblia, não oram, mal frequentam a igreja, não procuram Jesus pelo sobrenatural, mas por aquilo que é natural, por aquilo que é visível, que é físico, que é terreno.
Senhor, me cura. Senhor, me dá um emprego. Senhor, me dá bens materiais. Senhor, eu preciso de dinheiro para pagar a conta. Senhor, eu quero uma esposa. Senhor, isso, aquilo, aquilo. A gente vai ver daqui a pouco, meus irmãos, que sim, Deus nos sustenta materialmente. Mas essa não deve ser a motivação do cristão. Aquelas pessoas, elas foram até Jesus não porque elas viram sinais, mas porque elas encheram a barriga de pão e peixe. Todas essas coisas, meus irmãos, Deus dá de graça, pela graça. Hoje de manhã, na escola dominical, surgiu uma pergunta sobre pessoas sem Deus que são abençoadas. Quantas pessoas você e eu conhecemos que não são cristãs, não são crentes, e têm uma boa condição de vida, têm uma família bonita, têm uma boa saúde, são pessoas honestas, são pessoas boas. Isso nós chamamos na teologia de graça comum. É Deus fazer o sol nascer sobre maus e bons, a chuva cair sobre maus e bons. Muitas pessoas, meus irmãos, vêm até Jesus apenas buscando bens materiais. Mas Jesus não veio a esse mundo para te dar bênçãos materiais. Jesus ele veio a esse mundo para dar a Ele mesmo, para entregar a sua própria vida. Por isso, em segundo lugar, nós aprendemos que o pão vivo é o próprio Jesus Cristo. Olha o versículo 27. Trabalhais não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigindo-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Olha só, meus irmãos, Jesus está falando o seguinte: vocês não têm que se preocupar com aquilo que perece, com o pão. Algum tempo antes, Jesus havia dito o seguinte: olhai para os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Olhai para as aves dos céus, o Senhor as sustenta. Aqui em Adamantina tem bastante maritaca. Atrás da casa pastoral ali, naquelas duas chaminés da antiga fábrica, quase todas as tardes, quando está sol como hoje, eu vejo um casal de araras bonitas. Você acha que essas araras vão morrer de fome? Você acha que essas araras não vão ter alimento? Se essas araras estiverem com um ninho chocando ovos, você acha que os seus filhotes não vão ter alimento? É isso que Jesus disse. Não se preocupem com o dia de amanhã, não se preocupem com a matéria. Eu sustento vocês. Trabalhai pela comida, não a que perece. E aí eles perguntam: o que são as obras de Deus? E Jesus responde no 29, a obra de Deus é esta, para que creiais naquele que por ele foi enviado. Irmãos, essa é a razão de Jesus ter vindo ao mundo. Trazer pessoas a Ele, entregar a Ele mesmo para que pessoas creiam nele. E Ele mesmo é o que dá a fé. Nós vimos lá em Efésios 2, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. Isto o quê? A fé. Você é incapaz de produzir fé, mas a fé é um dom de Deus. Deus te deu fé e você creu em Jesus. E agora você é um salvo, agora você é uma pessoa convertida. E meus irmãos, os sinais que Jesus fez, os milagres que Jesus fez nessa terra, não foi apenas para encher barriga de pessoas, para dar saúde para paralíticos, para leprosos e para cegos. Não foi apenas para dar vida física para aqueles que haviam morrido. Mas por que Jesus fez milagres quando esteve aqui na terra?
Abra sua Bíblia em João capítulo 20 para você ver uma coisa. Vai em João 20. Versículo 30. João 20, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Se você sobe essa rua de carro, essa rua aqui, lateral aqui, quando você chega ali na esquina do correio, o que tem? Uma placa dizendo sentido proibido, contramão. Aquilo é uma placa, aquilo é um sinal que, se você ultrapassar com o seu carro neste sentido, naquele quarteirão, além de você estar sujeito a levar uma multa, você está sujeito a causar um acidente. O sinal aponta para alguma coisa real. Aqueles milagres, eles não eram apenas para encher barriga do povo. Aquela multiplicação de pães e peixes não eram apenas para satisfazer as necessidades materiais daquelas pessoas, mas elas apontavam para Cristo, o pão da vida. O pão de trigo, ele mata a sua fome, mas depois você tem fome de novo. A água do poço, ela mata a sua sede, mas depois você tem sede de novo. Cristo é aquele que nos satisfaz de uma vez por todas. Volta lá para João capítulo 6, olha lá. João 6 novamente. Versículo 31. As pessoas falaram para Jesus: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e nos dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Olha novamente, a mesma pergunta da mulher samaritana. Jesus falou o seguinte: olha, quem deu o pão para os pais de vocês, para os antepassados de vocês no deserto, o maná, quem satisfez as necessidades materiais dos seus antepassados, foi Deus. Sim, Deus nos dá o pão de trigo. Deus nos dá a água, Deus nos dá as bênçãos materiais. Sim, Deus sustenta as nossas vidas. Mas mais importante do que bênçãos materiais que Deus nos dá todos os dias, foi o próprio Filho dele. Por isso que aqui no 33 ele fala: o pão de Deus que desce do céu dá vida ao mundo. E aí aqueles judeus, eles não estavam entendendo nada, e aquele judeu falou assim: Senhor, me dá esse pão, eu quero esse pão. E Jesus responde assim no versículo 35: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É de mim que vocês precisam. Não é do pão de trigo, não são dos peixes, não são bênçãos materiais. Eu sustento vocês com bênçãos materiais, mas isso não é o mais importante, isso não é o fundamental. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém, versículo 36, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Eu já falei para vocês isso, e vocês não creem na minha palavra. Vocês não querem aceitar a minha palavra. Não acolhem no coração a minha palavra. Vocês ainda querem bênçãos materiais, mas não querem a mim. Por isso que eu disse, muitas pessoas querem apenas bênçãos de Deus, mas não querem o próprio Deus. Se alimentar do próprio Deus, ter um relacionamento com o próprio Deus, ler a sua palavra diariamente, orar diariamente, frequentar a igreja. Mas bênção quer. Satisfação material quer. Conforto quer. Ele falou assim: vocês não creem. Agora olha o 37. Todo aquele que o Pai me dá,
esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aquelas pessoas, elas foram até Jesus e foram com motivações erradas. Agora, existem algumas pessoas que não vão até Jesus, mas são trazidas a Jesus pelo Pai. Sabe por quê? Porque essas pessoas estavam mortas espiritualmente. Um morto não quer Jesus. Uma pessoa que vive a sua vida satisfazendo os seus prazeres, ela não quer Jesus. A não ser que o Pai a traga a Jesus. A não ser que o Pai dê vida àquele morto nos seus delitos e pecados e o leve a Jesus. E veja, meus irmãos, que quando essa pessoa vem a Jesus, olha o que acontece. Versículo 39 e 40. A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que o Pai me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Que palavra maravilhosa! Ele sustenta a nossa vida material, sim, meus irmãos. Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos, sim, meus irmãos. Mas veja, isso vai acabar. Vai chegar uma hora que você não vai comer mais. Vai chegar uma hora que você não vai beber mais. Vai chegar uma hora que não será necessário nem mais roupas para você. Porque você vai estar morto. E aí? E o que vem depois? Você acha que acabou? Morreu e acabou? Pronto, normal. A vida é isso. Vida para você é viver aqui o mais tempo possível, quem sabe chegar aos 100 ou até passar dos 100. E pronto, acabou. Não, Jesus ele mostra para aquelas pessoas o seguinte: olhem para a eternidade. Aqueles que o Pai me dá, eles vão vir a mim. Eu não vou perder nenhum deles. Se você é de Cristo, você não perde a sua salvação. Sabe por quê? Porque você é bonzinho? Porque você é alguém muito obediente? Não! Porque Ele te guarda, porque Ele te protege, porque Ele persevera por você, porque Ele está com você. E Ele vai te ressuscitar no último dia. Por isso, meus irmãos, não há por que se preocupar com comida, com bebida, com vestuário. Não há por que se preocupar com enfermidades, com envelhecimento. Não há por que ficar neurótico com doenças. Um dia nós vamos morrer. A data da nossa morte já está marcada. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Leia Salmo 139, versículo 116. Todos os nossos dias foram escritos por Deus, escritos e cada um deles determinado. Todos os seus dias já estão escritos por Deus, até o último. Deus já escreveu o dia que você vai morrer, a hora, o minuto, o segundo que você vai dar a última respirada. Se Deus fez isso, por que se preocupar? E graças a Deus que Ele não nos contou quando vai ser esse dia, senão a gente ia ficar muito ansioso, já pensou? Imagina se você soubesse o dia da sua morte, você ia ficar muito ansioso, eu ficaria. Mas Deus é tão bom, Deus é tão bondoso, que Ele não contou para a gente. Mas a gente sabe que os nossos dias estão contados. E não há por que temer, não há para ficar preocupado, nós somos dEle, o nosso corpo é dEle. Nós vamos morrer, nós somos pecadores. Nós não devemos temer a morte, porque depois da morte, automaticamente, a nossa alma sai do corpo e se encontra com Cristo nos céus, que estar com Cristo, diz o apóstolo Paulo, é incomparavelmente melhor. Se você morrer, e um dia você vai morrer e eu também, você estará com Cristo. E no último dia, Ele promete, Ele vai te ressuscitar.
Porque Ele é um Deus vencedor, Ele venceu o último inimigo, que é a morte. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4. Você pensava que não ia ter Tessalonicenses hoje? Nós paramos a exposição de Tessalonicenses, mas vai ter. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, olha lá. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você já pensou nesse dia? Já pensou nesse dia? O Apocalipse 19 diz que Jesus vai descer dos céus montado num cavalo branco. Atrás dele vai estar o exército dos anjos, montado em cavalos. O seu manto manchado de sangue. Estará escrito na sua coxa: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E quando ele chegar nessa terra, com uma palavra, todos os que morreram em Cristo vão se levantar dos seus túmulos com corpos glorificados. Não vai ter mais doença, não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais defeito físico, não vai ter mais rugas. Não vai precisar usar creme anti-ruga, minhas irmãs. Não vai precisar mais você se maquiar, porque naturalmente eu pastoreei uma igreja, a Igreja Presbiteriana de Taubaté, e uma vez eu estava falando sobre isso na classe de catecúmenos, e teve um irmão lá que falou assim: pastor, quando a gente ressuscitar, a gente vai ser bonito. Eu falei assim: olha, até os feios podem dizer isso, né? A gente vai ser bonito. Então, por que temer o físico? Por que temer a morte? Por que temer aquilo que se acaba? Aquilo que um dia termina? Por isso que Jesus ele faz essa promessa. Vamos voltar para João 6. Ele faz que ele vai ressuscitar no último dia. João 6, versículo 51 agora. Olha lá. Ele diz assim: eu sou o pão, versículo 48, aliás, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Quer dizer, eles estavam mais preocupados com o pão físico. Este é o pão que desce do céu, versículo 50, para que todo o que nele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam os judeus entre si, dizendo: como pode este nos dar a comer a própria carne? De novo, visão horizontal. Eles estavam pensando: esse sujeito está querendo que a gente seja canibal? Dar a sua própria carne para a gente comer? Jesus falava palavras espirituais, verticais, eternas, e eles entendiam isso daqui. Eles não entendiam a sua própria carne. 3:53, respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmo. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, e também quem de mim se alimenta por mim viverá a carne e o sangue, o corpo e o sangue de Cristo, a Santa Ceia. Por isso que os cristãos participam da ceia. Nós não comemos literalmente a carne de Jesus. Na Igreja Católica, a Eucaristia é celebrada com as pessoas deixando a hóstia dissolver na sua língua. Alguns católicos já me disseram o seguinte, que foram ensinados que se eles mastigarem a hóstia, vai sair sangue, porque eles estão mordendo o corpo de Cristo. Essa é a doutrina católica da transubstanciação. Nós, reformados presbiterianos, nós cremos na doutrina da presença espiritual de Cristo na ceia. Você vai comer pão daqui a pouco, pão feito de trigo. E ele não vai deixar de ser pão, ele vai continuar sendo pão de trigo. Você vai beber suco de uva daqui a pouco, ele continua sendo suco de uva.
mas eles representam o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E espiritualmente Jesus está presente aqui. E ele está dizendo o seguinte: quem come desse pão e quem bebe desse cálice tem vida, e eu o ressuscitarei no último dia. Por isso que só pode participar da Santa Ceia aqueles que se converteram e aqueles que se tornaram membros da igreja. Porque eles entenderam que agora eles pertencem a Cristo, eles creram no Senhor Jesus Cristo. E vejam, eles só fizeram isso. Um crente, ele só entende, uma pessoa ela só entende e ela só crê em Jesus Cristo e por isso ela participa da ceia, porque ela foi ensinada. Olha lá o versículo 59. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. As pessoas querem os milagres de Jesus, querem as bênçãos de Jesus, querem bens materiais que Jesus pode dar, mas não querem o ensino de Jesus. Muita gente procura igrejas e atrás de bênçãos materiais e não da palavra. Tantos estão nas igrejas atrás de pães e peixes, mas não do ensino de Jesus. Muita gente está preocupada mais com a sua própria prosperidade material, com o seu próprio conforto material, com o seu próprio bem-estar, mas não quer ouvir a palavra de Jesus. Por isso que a gente vê a escola dominical esvaziada, por isso que a gente vê o estudo bíblico de quinta-feira esvaziado. Por quê? Por que não tem uma frequência maior? Porque alguns não querem ouvir o ensino de Jesus. Olha o versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Os próprios discípulos, não os 12, mas quando se fala em discípulos, eram todos aqueles que seguiam a Jesus, multidões. Ah não, foi muito duro. Às vezes tem gente que fala que o pastor é duro, nas suas palavras, nas suas pregações. E se esquece que aquilo que é pregado, como a gente viu no domingo passado, é Deus a quem está falando. E aqui as pessoas falaram diretamente a Jesus, palavras duras. A gente não quer ouvir isso não. A gente não quer essas coisas. Versículo 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Vocês estão escandalizados com as palavras que eu disse? O que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? E o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Quer dizer, o crente verdadeiro, aquele que recebe o Espírito, a vida, ele recebe as palavras de Cristo. Mas olha o versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de o trair. Jesus ele diz o seguinte: olha, vocês estão aqui, vocês são meus discípulos, mas eu sei que aqui no meio nem todo mundo é crente. Tem joio misturado aqui no meio. Tem joio aqui no meio, tem pessoa que se diz meu discípulo, tem pessoa que se diz crente, tem pessoa que anda comigo, mas não é dos meus. O que aconteceu? Versículo 66. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Começa a ouvir ensino, começa a ouvir palavra, começa a ouvir evangelho. Não quero. Não, eu quero pão e peixe. Eu quero bênção material, eu quero bem-estar, eu quero satisfazer os meus desejos pessoais, os meus planos pessoais, eu quero o meu conforto. Não, Jesus, eu não quero não. O que você pode me dar, Jesus? O Senhor me deu vida eterna? Mas eu não quero morrer. Para que vida eterna? Eu quero viver aqui, na terra, muitos e muitos anos. Foi isso que aconteceu aqui. Eles não olharam verticalmente, eternamente. Eles olharam para aqui. Versículo 67, Jesus ele vira para os 12 e ele pergunta: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vocês também querem ir? Olha a que ponto chegou. Jesus ele vira para os 12. Vocês também querem se retirar?
Vocês também querem ir? Querem ir embora? Vocês também estão escandalizados com as minhas palavras? Jesus nem dos 12 ele precisava. Aliás, ele não precisa de ninguém nem de nada. Não pense você que Deus precisa de você, que ele não precisa nem de mim nem de você. Mas Pedro, versículo 68, respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Irmãos, as palavras que você ouve e lê na Bíblia são palavras de vida eterna. Deus vai te dar aquilo que você precisa nessa vida. Deus vai te sustentar, sim. Ele vai cuidar de você. Ele vai te dar o alimento. Ele vai te dar o vestuário. Ele vai cuidar de você. Só que não se esqueça de uma coisa: você pertence a Ele. E a partir do momento que você ouve a sua palavra e crê nele, você tem vida eterna. O problema, meus irmãos, é que muitas pessoas não querem ouvir as palavras de Jesus, mas ouvem outras palavras. João 10, 27, se você virar mais algumas páginas da sua Bíblia, diz assim, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas de Jesus, elas têm prazer em ouvir a voz do bom pastor, porque a sua voz, as suas palavras lhes dão paz, segurança e mídia. Só que acontece que muitos ouvem outras vozes, as vozes da mídia, por exemplo, que trazem inquietação, insegurança, morte. A mídia vai trazer notícias de tragédias, contagem de mortos, corrupção. Tem uma vez, alguns meses atrás, uma pessoa, um irmão em Cristo nosso, chegou para mim e falou assim: pastor, eu peço oração pela minha irmã de sangue, né? Ela está com depressão. Eu falei: o que aconteceu? Não, pastor, é que essa minha irmã, ela está dentro de casa desde quando começou a pandemia. E ela não pôs o nariz no portão. E ela fica o dia inteiro assistindo televisão e vendo notícias na internet. Se uma pessoa fica se alimentando dessas coisas, como que você acha que está a cabeça das pessoas? Morte, 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 morte. As palavras de Jesus, vida eterna, paz, segurança. Por isso, queridos irmãos, recebam essa palavra. Recebam a palavra que te dá paz, segurança e vida eterna. Muitos ouviram essas palavras de Jesus e não creram, mas no versículo 45, olha lá, todos serão, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Se você é um eleito de Deus, você vai ouvir as palavras de Jesus, o ensino de Jesus, e vai até Jesus, e vai querer Jesus. Agora você pode estar ouvindo o ensino de Jesus e não gostar do ensino dele, e vão se afastar de Jesus, como aconteceram com essas pessoas, e como futuramente aconteceu com Judas, versículos 70 e 71. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Judas Iscariotes, meus irmãos, era um membro da igreja. Aliás, Judas era um seminarista. Estava frequentando o seminário apostólico. Mas ele trocou Jesus por bens materiais, 30 moedas de prata. Não troque Jesus por aquilo que termina nessa vida, pelo conforto, pelo bem material, pelos prazeres, pelos hobbies. Mas apegue-se a Jesus. Ele é suficiente. Ele é o único que satisfaz a sua alma. Mesmo que você perca tudo, mesmo que você perca a sua vida,
Se você tem Jesus, você terá a vida eterna, para a glória dele. Que ele nos abençoe, irmãos. Amém.